começar o nosso trabalho aqui sobre disposição de resíduos. É sobre empilhamento a seco. O que é o empilhamento a seco? Também é conhecido como dry stacking. É uma técnica bastante aplicada nas disposições de rejeitos filtrados em pilhas. Assim, são utilizados filtros de disco a vácuo, que possibilitam a filtragem dos rejeitos, e logo em seguida é realizada a disposição como empilhamento a seco, eliminando a necessidade do uso de barragem. Existem diferentes rendimentos de filtração em função da granulometria, quantidade de argilas, superfícies específicas que determinam o tipo de filtro a ser utilizado. No empilhamento a seco, o rejeito sofre adensamento nos espessadores até os teores de sólidos elevados. Logo em seguida, são submetidos à evaporação. Essa técnica é bastante antiga e é muito aplicada nas empresas que trabalham com alumínio, por dispor de maneiras mais viáveis os rejeitos da alumina. Mas também existem outros estudos e soluções muito similares para as mineradoras que exploram minerais como zinco, cobre, chumbo, prata, alumínio, grafite, caulim, terras raras e etc. Quais são as vantagens do empilhamento a seco? Elimina o uso de barragem, reduzindo os riscos ambientais e minimiza os custos. O que é o empilhamento drenado? O empilhamento drenado é o método que se adota para uma estrutura drenante, que não retém água livre e que sai dos poros do rejeito, liberando água por meio de um sistema de drenagem interna de grande capacidade de vazão, ligando os rejeitos ao reservatório. A técnica consiste em construir um dique de partida e o sistema de drenagem interna, na qual possui drenos executados na fundação do reservatório. Os rejeitos arenosos são lançados na crista do dique, de partida pela técnica de aterro hidráulico. Alteamentos sucessivos são construídos a montante com rejeitos retirados da própria praia e compactado com trator de esteira. Quais são as vantagens do empilhamento drenado? Obtenção de um maciço não saturado com maior estabilidade, menor potencial de danos proveniente a rupturas catastróficas e melhores condições para o fechamento de mina com menor custo de reabilitação ambiental. Codisposição e disposição compartilhada de estéreos e rejeitos. As metodologias de codisposição e disposição compartilhadas ainda não são explicadas completamente. No entanto, a disposição compartilhada é o caso em que o rejeito ou rejeito estéreo não passam por um processo de mistura antes de serem dispostos no local. Essa metodologia consiste simplesmente em combinar estéreo que possuem granulometrias mais grosseiras com rejeitos com granulometria mais fina. As partículas finas do rejeito servem como preenchimento dos espaços vagos que são deixados pelas partículas granulares. Qual que são as vantagens? A recuperação da área minerada, não necessitando de novas áreas, e redução do comprometimento ambiental de áreas para disposição de resíduo. Disposição em cava. A disposição dos resíduos utilizando a cava de uma mina exaurida já é uma prática bem aceita em muitos países e abrange acomodações de resíduos provenientes da mineração, refúgio de outras atividades, lixos e esgotos. É necessário realizar um estudo avaliando as questões geotécnicas da cava, além da caracterização geoquímica e hidrológica do resíduo, avaliando em conjunto, e assim leva em consideração o método. Não pode fazer a disposição em cava antes de fazer essas análises, porque senão pode a cava não ser eficiente. Quais são as vantagens desse tipo de disposição? A estabilizar as partes da cava e controlar a geração de drenagem ácida. E, por fim, a disposição subterrânea. A disposição subterrânea pode acontecer com materiais considerados inertes, aqueles que não se mexem e sem perigo potencial, ou seja, que ele não tem nenhum problema químico ou que vá dar algum problema no meio ambiente. A disposição dos rejeitos para realizar o preenchimento de mina subterrânea pode ser realizado com a polpa convencional, com a pasta ou mesmo com material consolidado, que normalmente é feito simultaneamente com o método de lavra, conhecido como cut and fill, pelo qual o material de enchimento resíduos, rejeitos ou estéreo faz o preenchimento dos realces produzidos na exploração do minério.
Geralmente, são praticadas duas técnicas de preenchimento de mina subterrânea, e essas variam conforme a demanda do processo. O preenchimento com o objetivo de formar um novo piso é uma técnica e é usado para realizar o desmonte de fatia de minério acima da área lavrada. Nessas situações, os preenchimentos ocorrem perto da lavra de minério e pode ser feito com rejeito da usina em conjunto com minério e areia, que é o backfill e o pass-fill. Qual que é a vantagem? Proporcionar um piso para as operações de extrações de minério e assegurar o suporte para as paredes das escavações subterrâneas. É isso por hoje, até a nossa próxima aula.